bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Eu quero fazer uma oração nessa manhã. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica dominical, não é? Vamos continuar falando um pouco mais sobre a igreja eleita, sobre um tópico diferente, as sublimidades das bênçãos de Jesus, né? Então, eu quero orar com você nessa manhã, para que nós possamos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, daquilo que Ele deixou para nós. Queria que você fechasse seus olhos e recebesse essa oração em nome de Jesus. Senhor Jesus, Deus amado, Pai, eu entro em Tua presença, Senhor, nesta manhã. O meu coração, Senhor, está alegre porque nós temos a possibilidade de aprender mais um pouco de Ti. Senhor, abençoa esta manhã de aprendizado, abençoa cada palavra, abençoa cada interação, abençoa cada um dos Teus filhos que já estão presentes aqui virtualmente, abençoa aqueles que ainda hão de chegar, Senhor, os incomodos, acorda, Senhor, para que eles possam ser abençoados pela Tua palavra, meu Deus. Deus amado, abençoa cada uma das colocações e direciona com sabedoria o nosso aprendizado. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos e filhas, nos abençoa nesse tempo de isolamento, de separação, nos abençoa, Senhor, com o cumprimento das Tuas promessas. Vem Espírito Santo, nos lava, nos limpa, nos transforma, Senhor, segundo a Tua vontade, a Tua misericórdia, a Tua graça. Todas as coisas eu te peço, Senhor, e te agradeço, em Teu santo nome, Jesus. Amém, Jesus. Queridos, eu quero mais uma vez cumprimentá-los com a paz do Senhor, aqueles que estão chegando, né? Aqueles que já estão aí presentes na nossa live. Quero que Deus abençoe a sua vida, porque nós precisamos ser dedicados, né? Nós falamos sobre dedicação na quarta-feira passada, no nosso culto de celebração e ensino. Então nós estivemos falando um pouco sobre a dedicação, sobre o envolvimento com a obra. Se nós desejamos de verdade crescer, nós precisamos nos envolver com dedicação, com o chamado de Deus para as nossas vidas. Precisamos nos envolver de uma forma muito especial. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver quem já está conosco nessa manhã. Não estou conseguindo achar a nossa transmissão. Ok, que bênção. Vamos ver. Irmã Lurdilene está com a gente. Bom dia, irmã Lurdilene, que bom que você está aqui. Manda um grande abraço para o nosso irmão Gessé, que também está presente. Irmão Gessé, bom dia, querido. Que bom, que bênção. A irmã Vanusa também já está conosco, não é? Que maravilha. Nós vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Existem mais algumas pessoas que estão aqui no nosso Instagram. Hoje nós não estamos transmitindo através do nosso YouTube. Nós ainda estamos tendo alguns problemas técnicos, porque quando não é a internet que está com a taxa de transmissão baixa, a gente tem problema com a parte de hardware, né? Que é o computador, enfim, fraco, mas nós vamos vencer essa adversidade. Queridos, vamos passar então para a nossa lição de hoje. Eu não consegui acessar aqui a imagem do Instagram, mas nós vamos passar para a nossa lição de hoje, ok? A lição de hoje tem sobre o tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. É interessante a gente saber o que quer dizer sublimidade. Sublimidade é algo que está acima das expectativas. É algo que não é normal, é algo que é extraordinário, exageradamente bom, ok?
Então, aquilo que é extraordinário através das bênçãos espirituais em Jesus. Estamos com 3 tópicos para serem abordados hoje: a nova posição em Cristo, uma vida cristocêntrica neste mundo e o Espírito Santo, penhor da nossa herança, ok? O texto áureo hoje diz assim: Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso de número 3. A verdade prática diz o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos bênçãos espirituais. É interessante a gente parar e raciocinar um pouco a natureza, né, dessa observação da verdade prática, né? A verdade prática vem dizendo algumas coisas que são profundas, apesar de ser uma frase curta, né? Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Isso quer dizer que as bênçãos espirituais que nos foram preparadas antes de todas as coisas, elas só podem ser desfrutadas se nós estivermos em Cristo. E eu queria partir desse princípio, de que nós precisamos estar em Cristo para desfrutar as bênçãos espirituais que Deus preparou para nós, amém? Não existe bênção espiritual fora de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, capítulo 1, versos 3 e 4, e depois os versos 9 a 14, ok? Diz assim a partir do verso 3, capítulo 1, verso 3. Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, ok? Essa é a definição da nossa verdade prática. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, e tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos louvor da sua glória, nós, os que primeiro, em quem também vós estáis, e depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus. Passa aí, que aqui cortou, 14, por favor. Para a redenção da possessão de Deus e para o louvor da sua glória. Bom, a introdução diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência, a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração, reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Queridos, é sabido de todos que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a matéria, não é?
E Deus já tinha conhecimento da nossa queda, antes mesmo dela acontecer. Então, antes mesmo de nós pecarmos, pelo grande amor que Deus tem por nós, pela humanidade, Ele mesmo já idealizou um projeto para nos resgatar para si. Ele mesmo já idealizou um projeto para nos trazer de volta a sua companhia, para nos trazer de volta a sua presença, amém? Ao seu convívio. Então o apóstolo Paulo, ele começa essa carta aos Efésios, no capítulo de número 1, fazendo menção disso, fazendo esta observação do grande amor de Deus para conosco, se revelando para nós através do desejo de Deus de nos ter unidos a Ele. Então ele nos ama tanto que mesmo nós estando errados, mesmo nós pecando, mesmo nós tendo nos afastado dele por opção própria, ele idealiza um plano de salvação para nos resgatar e nos unir a ele novamente. Amém? Essa é a base da introdução através da carta de Paulo aos Efésios, ok? A nova posição em Cristo. Esse processo de reconciliação, ele tem um planejamento e com todo o planejamento existem passos a serem seguidos. E é isso que a gente vai ver aqui. Quais são os passos a serem seguidos para que nós possamos nos reconciliar com Deus e sermos participantes das suas sublimes bênçãos, das suas promessas maravilhosas. Diz assim, após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa a frase, bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. Quer dizer, digno de ser exaltado, né? É interessante a gente observar isso, porque isso precisa ser uma característica na nossa vida, né? Quando a gente pega a oração do Pai Nosso, por exemplo, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quer dizer, é um início de reverencial a Deus, reverencial, não referencial, reverencial a Deus, né? Onde Jesus coloca o quê? Coloca a necessidade de nós reconhecermos o poder, a santidade e a deidade, né? Pai nosso que estais nos céus, quer dizer, Deus está no céu, Deus não está, o lugar dele, a essência dele é celestial e a essência dele é em santidade. O apóstolo Paulo traz isso também para a figura, para a pessoa de Jesus, dizendo o quê? Que ele é digno de louvor e adoração. Né? Ele fala assim, olha, bendito significa digno de louvor. O apóstolo Paulo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e às suas bênçãos. E as suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Quer dizer, vocês percebem que existe um paralelo entre os ensinamentos, né? Jesus Cristo, ele vem, Senhor, os apóstolos questionam Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus entrega a oração do Pai Nosso, a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Na realidade não é um modelo de oração para ser repetido, mas é para ser aprendido como um padrão de conduta de vida, ok? Um padrão que possa estar presente na nossa vida em todos os aspectos. Deus, Senhor Jesus, bendito seja o nosso Senhor Jesus. Quer dizer, eu estou colocando Jesus como digno de admiração, digno de louvor, digno de adoração. Estou colocando Jesus, assim como Jesus colocou Deus Pai,
no seu lugar, na sua essência, na sua natureza. O apóstolo Paulo, ele coloca Jesus e ele vem, né, agradecendo todas as promessas, todas as bênçãos que são ministradas na nossa vida através da palavra de Deus. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para louvor da sua glória. Ou aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, dá uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, o seu Filho. Tópico 2. As bênçãos espirituais, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, lá no capítulo 1, versos 3 a 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. O que isso quer dizer, querido? Deus nos elegeu para que nós fôssemos separados. Santidade, ou ser santo, na tradução, na interpretação literal da palavra, quer dizer separado. Separado do pecado, separado da morte, separado daquilo que nos afasta de Deus, separado para Deus, separado por Deus. Mas a santidade significa separação. Hoje nós vivemos um tempo que tem sido distorcido, um tanto quanto distorcido. A pregação do Evangelho não é apenas uma necessidade, é uma ordenança de Deus para as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que a necessidade e a ordem de Deus para que o Evangelho seja pregado não pode comprometer a nossa santidade. Ok? Porque nós fomos chamados para sermos santos. Nós fomos chamados para ser separados para Deus. Nós não podemos permitir que essa santidade a qual Deus se refere, para a qual Deus nos chama, seja maculada pelo pecado, seja manchada pelo pecado. Então nós precisamos, eu costumo falar muito isso quando prego para jovens, né? Porque os jovens são muito inteligentes, têm um raciocínio muito rápido, muito lógico, mas me parece que às vezes essa inteligência é utilizada com falsos pretextos de suprir os seus desejos carnais, ao invés de suprir a palavra de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus. Então a gente nós vivemos em um tempo de pessoas muito inteligentes, de pessoas muito rápidas no raciocínio, mas inteligência não é a mesma coisa que sabedoria. Eu costumo dizer isso relacionado a uma pessoa que eu conheço, que às vezes a pessoa é tão inteligente que chega a ser burra, porque ele começa a tomar decisões baseado nas suas próprias convicções. E isso não é sábio. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a sabedoria humana, ela é como um trapo de imundície para Deus. A ciência humana para Deus não é nada. E quando Deus fala que isso é de verdade. Isto é, não apenas de verdade, mas isto é a verdade. E nós precisamos entender isso. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, ele começa, né, a falar a respeito das bênçãos espirituais, e ele faz menção de uma primeira bênção, que é sermos santos. Ok? Sermos santos. Obviamente as bênçãos espirituais não são materiais,
mas proveniente dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas ao longo da passagem de Efésios, lá no capítulo 1, verso 3 a 14, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos. A primeira sublime bênção a qual o apóstolo Paulo faz referência é sermos santos, sermos separados. E isso envolve uma participação, ok? Pessoal. Isso é um envolvimento pessoal nosso também. Deus nos escolheu para que nós sejamos santos. Mas nós estamos sendo santos? Então eu queria deixar essa retórica para você. Ok? Está lá no verso 1:4 de Efésios. Predestinou-nos para sermos filhos. Olha que bênção maravilhosa. Nós deixamos ser mortos em nossos pecados e somos chamados para esta sublime bênção de podermos ser considerados filhos de Deus. Nos fez agradáveis para si. Quer dizer, ele nos torna uma companhia agradável. Vou colocar assim para que nós possamos entender. É muito mais profundo do que isso. Mas, pensa comigo. Nós conhecemos pessoas que são extremamente desagradáveis. Nós conhecemos pessoas que quando você está perto delas, você queria estar longe. Porque são pessoas negativas, são pessoas amarguradas, são pessoas azedas, são pessoas que só reclamam. A Tito trata essas pessoas como pessoas iracundas, né? As pessoas iracundas, quer dizer, aquelas pessoas amargas, difíceis, não são bons obreiros. Não têm um perfil para serem bons obreiros. Então, Deus, ele nos chamou para que nós possamos também, vamos ver aqui, nos chamou para que nós possamos ser agradáveis a Ele, ok? Então, percebe que existe uma transformação na nossa vida. Deus nos chama para ser santo, Deus nos chama para ser filho. Ser filho envolve paternidade, envolve se submeter a uma autoridade. Ser filho envolve trazer as características genéticas dos nossos pais, ok? E ser agradável para Deus envolve bastante outros aspectos que a gente vai ver um pouco mais à frente, amém? Nos redimiu por meio do sangue de Cristo. Então olha só que extraordinário, olha que bênçãos maravilhosas. Deus nos chama para ser santo, Deus nos chama para ser filhos, Deus nos chama para ser agradáveis, Deus nos redime, quer dizer, Deus nos lava, Deus nos limpa, Deus nos perdoa através do sangue de Cristo derramado. Deus nos acolhe por uma vontade redentora. Deus revela a palavra da verdade para cada um de nós. E Deus nos sela com o Espírito Santo da promessa. Um Espírito cheio de promessas para as nossas vidas. Ele ainda garantiu a validade da promessa, quer dizer, ele ainda garante, fala assim, olha, eu prometi e eu vou cumprir. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção. O Filho do Filho, que a realizou, e do Espírito Santo, que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente entende, né? Que quando nós entendemos a dimensão, a natureza dessas bênçãos espirituais, nós somos impelidos a bradar e falar assim, bendito seja Deus, maravilhoso seja o Senhor, exaltado seja o Senhor, porque a sua bondade, ela ultrapassa as nossas expectativas.
A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. É o que eu falei no início, né? As bênçãos estão vinculadas a estarmos em Cristo. Não existe bênção espiritual fora de Cristo, ok? Relaciona-se ainda com a promessa, relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida, né? Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modelo não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos desta promessa ou desta redenção, né? Aquilo que eu falei no início da nossa aula. Não existem promessas, bênçãos fora de Cristo. Essas bênçãos, essas promessas às quais o apóstolo Paulo se refere, são bênçãos para quem está em Cristo, para quem vive Cristo, para quem aceita Cristo, né? Eu tive uma experiência bem interessante nas minhas obras, no meu caminhar com Jesus. Eu e a pastora Lucimar, o primeiro ministério que trabalhamos foi o Ministério de Evangelismo, e em um desses trabalhos de evangelismo na rodoviária de Taguatinga, um obreiro chegou para mim e falou assim: pastor, eu não concordo com esse trabalho. Eu falei: como assim? E ele falou assim: a gente vem para cá e a gente fala com as pessoas, a gente entrega sopa, a gente entrega um folheto, a gente ora pelas pessoas, mas as pessoas vão embora daqui e isso não muda a vida das pessoas, isso não transforma a vida das pessoas. Eu acho que o trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho inútil. O nosso trabalho, queridos, não é converter as pessoas. O nosso trabalho é pregar a palavra do Senhor. Eu fiquei muito triste na época porque eu sou uma pessoa que eu fui alcançado através do trabalho evangelístico, através de alguém que me convidou, que me pregou para mim, que me chamou para ir na igreja, que me convenceu a ir conhecer Jesus, e eu só estou em Jesus hoje porque alguém evangelizou a minha vida, alguém me apresentou o Evangelho, alguém colocou o Evangelho diante de mim. E às vezes as pessoas, elas querem que os resultados sejam imediatos. Mas a primeira grande mudança que precisa haver ou acontecer não é no outro. A primeira grande mudança que precisa haver ou acontecer é em mim mesmo. Sou eu que preciso estar em Cristo para entender as nuances da sua palavra, da sua vontade, das suas bênçãos, das suas propostas. Então a gente precisa entender, não é, que realmente precisa acontecer algo extraordinário, algo sobrenatural, para que nós sejamos participantes dessas sublimes bênçãos em Cristo Jesus. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado o mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. A frase descobrindo-nos o ministério da sua vontade sinaliza, está lá em Efésios 1:9, sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos
que Deus planejara, por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência, quer dizer, que ele estivesse adiantado a todas as circunstâncias, ok? Mas o mais importante dessa revelação do mistério é que existem normas. Ontem eu tive o prazer de estar com o nosso pastor Moisés Mendes, almoçamos juntos ali na igreja. Nós estamos fazendo um processo de revitalização, né, do nosso templo. Então estivemos ali pintando, limpando, renovando, né, reorganizando. E isso é muito bom, isso é muito extraordinário. Mas o que nós fizemos com a estrutura física da igreja é o que precisa ser feito com a nossa estrutura pessoal. Nós precisamos ser renovados. Você percebe que no tópico anterior ele fala assim, olha, nós saímos de uma vida em Adão, quer dizer, de um mundo de pecado, para uma nova vida em Cristo, uma vida de separação, uma vida de santidade, uma vida de remissão, uma vida de adoção, uma vida de paternidade. E quando nós nos submetemos, quando nós mergulhamos nessa paternidade, nesse chamado, as bênçãos estão à nossa disposição, mas existem critérios para que isso seja derramado sobre a nossa vida, se torne realidade, essas bênçãos se tornem realidade nas nossas vidas. E isso é através da vontade de Deus. Vou além, através da soberana vontade de Deus, ok? A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo que foi criado por Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Isso está descrito lá em Romanos, no capítulo 14 e no versículo 11, e também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no verso de número 5. Eu quero só ressaltar para vocês que se vocês tiverem alguma dúvida, queridos, durante a nossa ministração, vocês têm toda a liberdade para entrar e lançar os seus questionamentos. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguém interagindo com a gente. Vamos ver aqui se tem alguém interagindo, se tem alguém com alguma dúvida com relação ao que está sendo ministrado. Ok. Ainda não. Nossa irmã Carmen entrou, né? Também. Nosso irmão Leonardo, que bom, que bênção. Maravilha. Mas se vocês tiverem alguma dúvida ou algum questionamento a fazer, vocês podem lançar. Eu vou estar dando uma parada aqui e observando essas interações de vocês, tá bem? Vamos lá. Nós estamos no tópico de número 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. E dentro do tópico 2, no tópico 2 do 2, ok? Paulo revela um plano divino que é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à sua autoridade e soberania. Neste sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação
universalista. A ideia de que no fim todos serão salvos. Isso é importante. Quer dizer, tem pessoas que estão pregando aí que no final todo mundo vai ser salvo. Quem está no pecado, quem está na prostituição, quem está no roubo, quem está no crime, quem está no... Enfim, vai ser salvo também, porque Cristo veio para salvar todo mundo. Isso não é verdade, ok? Isso não é verdade. Serão salvos aqueles que estão em Cristo. E estar em Cristo, mais uma vez, eu vou reforçar para vocês. Estar em Cristo envolve condições que a palavra de Deus estabelece pela sua soberania. Foi o que nós vimos no tópico anterior. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Quer dizer, que Cristo reinando com soberania sobre todas as coisas. Ok? A dispensação ou administração deste plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere a um tempo divino previamente determinado para todas as coisas, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Queridos, eu acho assim bem interessante a dinâmica de como a nossa vida cristã é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo pode, né? Essa é a frase que eu consigo identificar com maior clareza tudo que tem acontecido, né? Tudo pode. A mulher pode ser sensual, pode ter vários namorados, pode levar uma vida libidinosa, pode levar uma vida promíscua. O homem pode ser enganador, pode ser adúltero, pode trocar de mulher 10 vezes e continuar ali e sem uma mudança factual. Eu falo de mudança factual por quê? Porque não adianta a pessoa dizer que mudou e continuar fazendo as mesmas coisas. Isso é mentira, hipocrisia. O nome disso é hipocrisia. Ok? Estar em Cristo envolve uma mudança verdadeira, queridos. Eu preciso que vocês entendam isso como pastor. Eu preciso que vocês não se permitam serem enganados pela natureza adâmica de muitos sacerdotes. Queridos, falsos pastores, falsos sacerdotes, falsos profetas, isso existe desde que o mundo é mundo. E as pessoas, por terem um desejo tão profundo de terem assim, os seus ímpetos supridos, eles acabam se lançando, né, em palavras que nós mesmos sabemos que não são verdadeiras. Mas muitas pessoas preferem acreditar numa doce mentira do que numa verdade dura. Porque às vezes a verdade ela vai contra aquilo que você quer. E uma vida cristocêntrica não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer. Queridos, nós precisamos entender isso profundamente para que haja uma mudança, para que haja uma condição, uma possibilidade de nós vivermos as sublimes bênçãos que vêm através de Jesus Cristo. Nós precisamos realmente entender que não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer pela sua soberana vontade. O que quer dizer soberana vontade? Quer dizer que a vontade dele é a vontade que vale.
É por isso que o apóstolo Paulo fala: eu já não vivo mais eu, Cristo é que vive em mim. Quer dizer, eu já não tenho mais prerrogativa sobre a minha própria existência, eu já não tenho mais prerrogativa sobre a minha própria história. Quem tem essa prerrogativa é Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Cadê? Volta lá um pouquinho, deixa eu ver. Volta um pouquinho, por favor. O plano de Deus é o quê? Tá aqui, ó. Para que não se refere ao tempo divino, previamente determinado, para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Esse é o plano de Deus. É que todas as coisas, incluindo eu e você, estejamos sob o domínio de Cristo. Então eu preciso que vocês entendam isso. Não é a vontade do pastor, não é a vontade do presbítero, não é a vontade do apóstolo, não é a vontade do semideus, não é a vontade do bispo, não é a vontade do diácono, não é a vontade do auxiliar, não é a vontade do irmãozinho, é a vontade soberana de Deus. Amém, queridos? Vamos lá. Nós vamos prosseguir. Se a gente sai do tópico 2. E nós estamos falando de uma vida cristocêntrica. O que vem a ser uma vida cristocêntrica? Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo é a referência para todas as coisas, ok? Louvor da sua glória. O que isso quer dizer? O que quer dizer para o louvor da sua glória? O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios. A igreja em si, né? Quer dizer, não apenas aos judeus, não apenas aos gentios, não apenas aos crentes, mas a igreja como um todo. Paulo muda o nome nós, muda o pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, né? Fazendo referência aos gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Está lá em Efésios 1, 11 e 13. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Está lá em 1, 12 e 14. Isso assinala não somente adorar a Deus com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos, possuímos, vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Eu sei que os irmãos têm me visto falar muito, né? Por exemplo, a respeito do dízimo. Devolver a Deus. Eu já pastoreei, estou no pastoreio da minha terceira igreja, né? Da minha não, estou no pastoreio da terceira igreja a qual Deus me colocou na função pastoral, e eu costumo dizer isso, que o dízimo ele não é uma lei, né? Na verdade, dízimo é um exemplo de vida, né? A gente não precisa dizimar para ser salvo, mas quem é salvo dizima por amor, porque ele quer ver a obra crescer. Dízimo pode ser institucional, e aí eu estou falando teologicamente lá em Malaquias, mas ele pode ser relacional, lá em Gênesis, através da vida de Abel, que fez uma oferta agradável a Deus. Então, assim, nós precisamos desmistificar essa questão que muitas pessoas falam da corruptibilidade humana com relação à nossa própria corrupção, né? Assim, não é porque o meu vizinho é corrupto que eu também preciso ser. Quer dizer, às vezes eu falo de um sacerdote que gerencia as finanças, né, da igreja, mas eu também estou sendo corrupto no meu relacionamento com Deus. Então a gente precisa desmistificar muitas coisas, na verdade dissocializar, né, dessa cultura contemporânea, dessa postura contemporânea de que nós não somos participantes, de que nós não somos
influência, de que nós não somos exemplo, e somos. Nós somos o exemplo para esse tempo. Fomos nós a quem Deus comissionou para que nós dessemos testemunho do louvor e da glória de Deus. Então, não apenas louvar e glorificar a Deus, mas levar outras pessoas a seguir este nosso exemplo. E muitas pessoas não estão tendo um exemplo a ser seguido. Um exemplo cristão, irmãos. Nós estamos falando aqui de pessoas que querem, que desejam estar em Cristo, ok? Então isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar a outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. Nós precisamos entender isso. Se a gente não entende isso, a gente sempre vai pensar que está fazendo um favor para Deus. Eu sempre fui muito materialista antes de conhecer a Jesus. Eu entendo bem essa transição de antes de Cristo e depois de Cristo, porque eu vivi um casamento de 10 anos sem conhecer a Jesus e agora já vou com 13 anos na presença do Senhor. Eu sei o que é uma vida com Cristo e uma vida sem Cristo. Eu sei o que é uma vida sem estar em Cristo e uma vida estando em Cristo. Então, às vezes a gente acha que o que a gente faz é favor, mas não é mais do que obrigação, né? Não é mais do que relacionamento de amor com Deus. A sua vontade culmina na sua glória. Tópico 3 fala a respeito do Espírito Santo, penhor da nossa herança. Não sei se os irmãos sabem o que quer dizer penhor, mas eu vou aqui esclarecer. Penhor é algo de valor que é deixado como pagamento, como garantia. Ok? Isso é penhor. Então eu vou penhorar alguma coisa, eu vou deixar algo de valor em garantia. E o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, daquilo que Deus preparou para nós. O tópico 1 diz assim: o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Está lá em Tito 3, de 5 a 7. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e de posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca, ok? Quando o Espírito Santo está em nós, o poder maligno de Satanás não tem prerrogativa sobre as nossas vidas. E a Bíblia, ela vem falando de uma forma em que os crentes daquele tempo pudessem entender. Então o apóstolo Paulo, quando fala de selo espiritual sobre as nossas vidas, ele quer fazer referência ao quê? Que nós somos propriedade de Deus, que nós carregamos a marca de Deus, que nós carregamos o selo de Deus. Nós somos comprados por Deus, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Tópico 2 diz assim. Pode passar. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança. É o penhor em Cristo Jesus. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Eu queria fazer menção a respeito dessa consideração que foi feita. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, ok? Eu quero fazer menção disso
fazendo referência a um texto que está aqui em Éfeso, né? A própria carta que nós estamos lendo, Éfeso no capítulo 2, ok? Só para a gente enriquecer um pouco a nossa lição. Éfeso capítulo 2 diz assim: também vós, outrora, estáveis mortos em vossos pecados e transgressões. Efésios 2, verso 1, parte A. Também vós, em outro tempo, também você, em outro tempo, estava morto nos vossos pecados e nas vossas transgressões. E eu volto ao início da lição, que fala que nós precisamos estar em Cristo para sermos participantes desta bênção. Quando nós estamos no pecado, queridos, Deus nos vê mortos. Nós estamos mortos para Deus. Deus olha e vê pessoas mortas através do pecado. Então, assim, às vezes a pessoa não quer abandonar o pecado. Ele não quer abandonar o pecado, mas ele acha que pela graça de Deus, Deus vai desconsiderar o seu pecado porque ele está tentando. Eu quero dizer para você que muitas pessoas vão para o inferno tentando. Nós precisamos parar de usar essa palavra como justificativa para os nossos pecados. Eu fiz uma pregação a respeito disso no ano passado, lá na DET do PSUL. Muitas pessoas se justificam por terem tentado. Eu tentei parar de fumar e não consegui. Então eu vou continuar fumando porque não depende mais de mim. Eu já tentei. E isso não é verdade. Eu tentei parar de me prostituir e não consegui. Então eu vou parar de tentar e Deus é que vai se virar com isso. Coloca a responsabilidade nas costas de Deus. Como se Deus fosse responsável pelo que nós escolhemos. Isso não é verdade. Se nós insistimos em continuar pecando, ouça o que eu estou te dizendo. Nós estamos mortos para Deus. Mortos. Quando nós estamos no pecado, estamos mortos. Nós precisamos parar de usar as nossas tentativas como justificativa para continuar no pecado. Para de pecar, crente. Para de pecar. A responsabilidade não é de Deus. Para de se prostituir, para de se drogar, para de roubar, para de mentir. Essa responsabilidade é única e exclusiva sua. É uma escolha que você tem que fazer. A Bíblia diz que o Espírito está pronto. Isso quer dizer o quê? Deus já fez a parte dele. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí a gente vai lá para Gálatas, né? Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, que fala a respeito da luta entre a carne e o Espírito. E isso é uma metáfora muito importante de ser considerada. Se você leva uma vida de oração, se você leva uma vida de estudo da palavra, se você leva uma vida de comunhão com Deus e com seus irmãos, o pecado é enfraquecido na sua vida. Mas se você leva uma vida desregrada, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, se as suas companhias são as piores possíveis, você não vai mesmo conseguir sair do pecado. Se as suas companhias são as piores, são aquelas que te levam para a balada, aquelas que te levam para a promiscuidade, aquelas que te levam para o erro, aquelas que te levam para o pecado, você vai continuar no pecado voluntariamente. E a salvação não vai ser para você. É uma escolha, queridos. Ou eu vou levar uma vida de santidade, ou eu vou levar uma vida de pecado.
É uma escolha. Hoje as pessoas, eu fico observando os próprios crentes falarem que dentro da igreja existe muita hipocrisia. Não apenas dentro da igreja, irmãos. Lá no mundo a hipocrisia ainda é maior, eu sei porque eu já vivi lá. Eu sei porque eu já vivi essa experiência. Não é apenas dentro da igreja que as pessoas querem o que você tem, querem ser o que você é, lá fora também. E em um jugo desigual. Em um jugo completamente desigual, porque as armas de Satanás não são as mesmas armas de Deus. E eu não posso comparar nunca uma pessoa que está lutando pela santidade por uma pessoa que já desistiu de Deus. Que já jogou a santidade fora. E eu preciso que você pense nisso, irmão. Existem muitos falsos profetas, é o que mais tem hoje, pregando que tudo é lícito e que tudo convém também, que a gente tem que aceitar. E isso não é verdade. Porque se nós estamos no pecado, nós estamos mortos. E o texto continua dizendo assim, olha: vocês seguiam a conduta deste mundo e as ordens do chefe que manda no ar, o espírito que age nos rebeldes, como eles também nós seguíamos os impulsos do instinto, cumpríamos os desejos e os pensamentos do instinto, quer dizer, da carne. Nós éramos objeto da ira como todas as pessoas são. Quer dizer, quem está no mundo está seguindo os conceitos de Satanás. Mas, aí é extraordinário. Verso 4. Mas Deus, rico em misericórdia, e pelo seu grande amor que teve por nós, estando nós mortos por causa dos delitos, nos fez reviver com Cristo. Isso quer dizer o quê? Que só existe uma vida de bênçãos e de promessas em Cristo Jesus. Não se permita ser enganado, não se permita ser enganada. Esses dias eu li um texto no Facebook, eu acompanho bem, às vezes eu leio os comentários, né? Tem pessoas que gostam de lançar questões polêmicas para poder ganhar curtida, para poder ganhar comentário nas suas páginas, aí colocam umas perguntas polêmicas para as pessoas entrarem, se irritarem, enfim, uma estratégia bem interessante. E as pessoas caem mesmo. E aí eu estava lendo ali, a mulher cristã pode casar com um homem ímpio? É claro que pode. A escolha é dela. A escolha é da mulher. Nós podemos fazer qualquer coisa, irmãos. Só que cada coisa que a gente faz tem um resultado. A Bíblia fala que é um jugo desigual, né? A Bíblia fala que é um jugo desigual. E eu entendo que é um jugo desigual eu ser santo e casar com uma pessoa que é ímpia. Daqui a pouco a gente está saindo do Instagram, só falta 1 minuto e 45. Mas eu quero terminar esse raciocínio. Se você está no Instagram, depois você migra para o Facebook para a gente concluir a lição, ok? Por favor. É assim, a mulher ela pode conhecer um rapaz que não é cristão, casar com ele e ele se converter depois pelo testemunho dela? Pode. Mas ela pode viver o resto da vida com um ímpio? Também pode. O fato dela ser cristã não quer dizer que esse rapaz que é ímpio vai se converter. Então é assim, não culpem a Deus. Porque o resultado das nossas ações, das nossas escolhas. Escolhi casar com uma mulher ímpia. Eu vou mudar. Eu resolvi me casar com uma mulher ímpia. Pode ser que ela se converta? Pode. É possível? Mas não é garantido. Assim como a salvação não é garantida para quem está no pecado. E isso a gente precisa entender. Vamos passar.
Vamos lá, não vou entrar nessa questão. Eu quero só que vocês entendam que as nossas escolhas, elas fazem a diferença, ok? Já estamos lá no tópico 3, né? O Espírito como penhor da nossa herança. Conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória a Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então eu volto a dizer, o que nós precisamos aprender deste ensino, desta lição? Primeiro, as bênçãos e as promessas são para alguns, não são para todos. São para aqueles que estão em Cristo. Estar em Cristo significa mudar de vida. Significa que eu passo a não ser mais o centro da geração dos meus sonhos, das minhas promessas, e Cristo passa a ser o centro de todas as coisas na minha vida. O Espírito Santo de Deus passa a ser um selo, uma marca em mim, porque agora eu sou santo, separado. E tudo que eu faço é para glorificar a Deus, porque todas as coisas são dele, estão debaixo da sua autoridade, da sua soberana palavra. Por que isso precisa acontecer? Porque todas as promessas da parte de Deus vão se cumprir sobre as nossas vidas. Porque o amor de Deus se reflete em quem nós nos tornamos quando nós estamos com Ele. Nós precisamos olhar para este mundo, sim. Precisamos olhar para os pecadores com compaixão, misericórdia, sim. Mas nós não podemos ser iguais a eles. Nós precisamos ser iguais a Cristo Jesus. Essa é a palavra dessa manhã. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos revelar, né, a sua palavra através das suas escrituras. As escrituras são perfeitas, completas. As escrituras são extraordinárias e proporcionam a todos nós vida em abundância. É uma coisa extraordinária. Hoje à noite nós estaremos na igreja, nós vamos transmitir o nosso culto de lá. Eu tenho uma palavra especial para você, que vai falar um pouco a respeito de oração, tá bem? A respeito dos resultados da oração na nossa vida, as bênçãos provenientes da oração. Se você puder nos acompanhar, acompanhe-nos, preste o seu culto, o seu louvor a Deus, assim como nós aprendemos nesta manhã. A nossa vida, né? Faz parte da nossa vida, ok? Prestar este culto e adoração ao Senhor, ok? Nós estamos aqui recebendo também o John Wesley, o Vanderlei da Silva, a Vanusa, ok? Nosso irmão Gessé já estava aqui, a nossa irmã Carmen também. Que bom, queridos, que nós estamos aqui. E que bom que vocês não tiveram dúvidas, né? Eu gosto muito de interagir com os meus alunos, fui professor durante muitos anos, gosto de ensinar, apesar da missão pastoral, ela ter outras atribuições além do ensino, né? E a gente já não poder ensinar tanto, ter que abrir uma oportunidade para que os outros obreiros ensinem. Eu gosto muito de ensinar. A nossa escola bíblica dominical, no Recanto 202, vai ser uma escola bíblica forte, não tenho dúvida disso. Porque o ensino, o aprendizado da palavra é que transforma as nossas vidas. E eu vou deixar um último conselho para você antes de orar, antes de abençoar a sua vida. O conhecimento, ele é como um livro. Você vai numa livraria, você vai numa biblioteca, você pega um livro, adquire um livro. E todo conhecimento que está ali dentro daquele livro é seu, pertence a você. Mas se você chegar na sua casa e colocar esse livro lá na sua estante, não ler,
você perdeu o seu tempo. E aquele conhecimento ele se torna inútil. Você precisa permitir que o conhecimento transforme a sua vida. Quer dizer, permita que o conhecimento ele se revele, seja transmitido e seja vivido através da sua história. Não guarde o conhecimento. Guardar conhecimento é inútil. Viva o conhecimento. Pega isso que você aprendeu hoje e aplique na sua vida, na sua história, no seu dia a dia. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Às 18 horas, culto de celebração da família, um culto especial. Estaremos falando sobre as bênçãos provenientes da oração, tá bom? A princípio é isso que eu tenho no meu coração. Se Deus não mudar até logo mais à noite, se Ele mudar, eu estarei avisando a vocês. Estaremos passando os links, ok? Da transmissão. Eu peço perdão aos irmãos. A nossa transmissão pelo YouTube, hoje pela manhã nós não fizemos. Como eu disse antes, estamos tendo alguns problemas técnicos, né? Nós adquirimos a câmera e o nosso computador, né? O que processa as imagens para transmitir, ele não está suportando. Nós vamos ter que comprar. A internet ainda está um pouco fraca para transmitir pelo computador. Na igreja nós não temos. Estamos transmitindo os cultos da igreja através de pacote, né, de celular, pacote de internet, de dados. Então fica pesado, porque são 3 transmissões ao mesmo tempo, YouTube, Facebook e Instagram. Mas nós estamos trabalhando para que a palavra possa chegar íntegra ao seu coração. Amém, queridos? Essa equipe é uma equipe extraordinária. Eu quero agradecer a família do nosso diácono Leonardo, a família do nosso diácono João, que também tem estado ali conosco, as meninas, né? A família do diácono Eliezer, que também tem estado presente ali todos os dias, a família do nosso pastor Marcos, que esteve ontem pregando. São pessoas que estiveram envolvidas conosco, né? Estão dedicados a fazer um trabalho especial. A minha família, não é? Que é 100% envolvidos com a obra. A minha esposa, a pastora Lucimar, aos meus filhos Lucas e Luísa, a minha nora, Ana e Caroline, né? Que sempre está conosco. Então eu quero agradecer a todas essas pessoas. Sozinho eu não conseguiria realizar essa obra, esse trabalho. Tá bom? Feche seus olhos, eu quero orar por você, abençoar a sua vida, eu quero abençoar o seu domingo, eu quero que essa palavra fique guardada no seu coração, tá bem? Feche seus olhos. Senhor Jesus, Deus amado, nós te agradecemos por esse tempo de aprendizado, te agradecemos por esse tempo de ensinamento. É um tempo de amor, Senhor, porque o teu amor, ele é ministrado sobre as nossas vidas através das tuas palavras, da tua vontade, das tuas bênçãos, da tua promessa, Senhor. Então nós te agradecemos. Planta, Senhor, essa palavra em boa terra nos nossos corações, nos incentiva, nos entusiasma, Espírito Santo, para cumprir a tua vontade e os teus planos. Nos conduz, Senhor, logo mais à noite, a estarmos unidos, Senhor, em espírito, em um só objetivo, em um só propósito, que é o propósito de te adorar, Senhor. É em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Santo Espírito estejam sobre as nossas vidas, desde agora e para todos sempre, e que você possa dizer amém aí na tua casa, em nome de Jesus.